daquele produto que possa ser utilizado ou homologado pelo usuário final, certo? Então, o RUP, ele oferece, na verdade, ele determina, né? Não ele oferece, ele determina alguns conceitos chaves que a gente precisa ter em mente. Por exemplo, ele define as fases que um software precisa passar para ser produzido. Então, ele insere o conceito de interação, né, que a gente vai ver, por exemplo, uma fase pode ter várias interações. Ele define também um conjunto de fluxo de atividades que precisam ser executados nessas interações. Diz que atividades são essas, como já foi dito, e também especifica quais são os artefatos que precisam ser gerados e os responsáveis por desenvolver esses artefatos. Então, nessa figurinha aqui, tem alguns elementos exatamente associados a esses conceitos chaves, certo? Então, as atividades no RUP, de maneira visual, são representadas por essa figurinha aqui, certo? Então, ao realizar esse carinha aqui, seria o responsável, vai assumir um papel, que eu estou aqui, ó, papel. Ele executa uma atividade e essa atividade gera artefatos de saída. Então, esse artefato aqui, por exemplo, aqui está sendo chamado de orientação de trabalho e outro mentor de ferramentas, certo? E aqui também tem aqui, ó, esses artefatos também podem ser de entradas. E aqui tem vários artefatos de entradas também. Então, essas figurinhas, elas aparecem com uma frequência grande, né? Se vocês pegarem o material, né, do RUP para estudar e entender realmente o que é esse processo. Então, vai ter o papel, vai ter as atividades, vai ter os artefatos e vai ter o fluxo de trabalho que esse carinha precisa fazer para gerar esses artefatozinhos aqui de saída. Então, a gente vai ver brevemente o que é cada um desses conceitos, certo? O primeiro conceito, que é fundamental, são as fases. O RUP determina 4 grandes fases. Então, existe uma fase de concepção, que é responsável por estabelecer o escopo e a viabilidade econômica do seu projeto de software, né? Então, por exemplo, nessa fase pode ser identificado que não é pertinente a gente seguir com a produção daquele software, que ele não vai ter sucesso. Então, um exemplo. Então, é o que a gente chama de viabilidade econômica. Em seguida, tem a fase de elaboração. Então, uma vez que foi realizada a fase de concepção, o ciclo passa para a fase de elaboração, que o foco maior dessa fase é eliminar os principais riscos e definir um arcabouço arquitetural estável, de forma que ele possa servir de base para toda a implementação, né, do software. Em seguida, a gente tem a fase de construção, né, que é desenvolver o produto até que ele esteja propriamente realizado, e a fase de transição, que é, por exemplo, quando o sistema entra em fase de teste e validação no ambiente de homologação daquele produto, certo? Então, essas são as 4 principais fases do RUP. Então, concepção, elaboração, construção e transição. Então, todo produto de software que foi desenvolvido baseado nesse processo, ele precisa passar por todas as 4 fases, certo? Essas fases, por si só, podem ser divididas em várias interações, é como está mostrando aqui nessa figurinha. Então, a fase de concepção, eu só tenho uma interação, que eu estou chamando aqui de interação preliminar, mas poderia ter várias. Então, o processo não define que tenha uma, 2 ou 3. Isso, quem vai falar é quem está realmente fazendo a gerência daquele projeto, do projeto daquele software,
e que verifica a necessidade de ter uma, duas ou três interações. Então, fiz a minha interação preliminar, aí alcancei aqui, ó, o marco que diz que eu estou saindo da fase de concepção, e aí, se eu cheguei aqui, significa que eu produzi o que deveria ser produzido após a concepção, isto é, eu tenho a viabilidade econômica, técnica, financeira do meu produto feito e validado, e aí eu preciso passar para a fase de elaboração. Nesse caso específico aqui, existem duas interações dentro da minha fase de elaboração. No final da segunda interação, eu alcanço o marco final dessa fase, que me diz que eu posso ir para a fase de construção, que depois de N interações me diz que eu posso ir para a transição e assim sucessivamente. Então, toda saída de uma fase para outra é determinada pelo que a gente chama de grandes marcos, certo? Que representam um conjunto de artefatos que precisam ser gerados dentro daquela fase. O marco também ele é nomeado como milestone em inglês, certo? E o interessante é que o RUP ele dá a possibilidade de sempre avaliar o resultado do projeto ao final daquela fase. E vocês, como, sei lá, participantes de um projeto, né, dentro do RUP, poderiam identificar que valeria mais a pena anular o projeto do que seguir para a fase seguinte, se o resultado alcançado até ali não foi um resultado que é bom, né, para o projeto. Então, às vezes é melhor parar ali naquele momento do que seguir em frente. Então, o RUP também ele define o que a gente chama de fluxo de trabalho, né? Então, o que seria o fluxo de trabalho? É o conjunto, né, de atividades de trabalho que precisam ser executados de forma periódica, né, dentro daquela interação. Então, são os passos dentro de uma interação em cada fase. Então, exemplo, né, aqui tem um passo genérico. Então, para eu produzir um pedacinho do meu sistema, eu preciso fazer análise dos requisitos, fazer análise, o projeto, a implementação e teste daquele pedacinho. Então, eu gerei um pedacinho aqui naquela interação I. Então, esses fluxos de trabalho, eles relacionam atividades entre si, ok? Que normalmente estão correlacionadas. Então, esses fluxos, eles são divididos em disciplinas. Essas disciplinas são modelagem do negócio, disciplina relacionada à especificação dos requisitos, a análise e projeto do meu sistema, implementação, teste e distribuição. A gente vai, um pouco nos slides mais à frente, ver um pouquinho, né, o que seriam essas atividades ou essas disciplinas. Então, além de atividades relacionadas a esse conhecimento, então, o RUP também especifica um conjunto de atividades que ele nomeou de atividades de suporte. Então, e o que seriam essas atividades de suporte? São atividades que precisam executar de forma contínua, independente da fase que eu estou, e quase praticamente com intensidades bem parecidas. Então, exemplos. A gerência de projeto é uma atividade de suporte. Então, se eu estou na concepção, se eu estou na elaboração, na transição ou em qualquer outra fase, a gerência de projeto precisa atuar de forma continuamente. Então, a mesma coisa como a gerência de configuração e mudança. Então, eles são considerados disciplinas ou fluxos de atividades relacionadas com as atividades de suporte da produção de um software. Então, aqui tem uma figurinha bem legal, bem famosa. Se vocês derem uma pesquisada aí no Google, né, RUP, vocês vão ver que vai vir pra caramba, que dá uma visão geral, mais ou menos, né, do que é o RUP de uma maneira visual. Então, o que tem nessa figurinha? Então, nessa figurinha aqui, a gente tem representado as fases que a gente viu,
concepção, elaboração, construção e transição, são as fases. Então, a gente tem as atividades correlacionadas, os seus fluxos de atividades aqui, ó, que a gente está chamando de disciplinas. Veja, modelagem do negócio, requisitos, análise de projeto, implementação, teste e implantação. E aqui a gente tem as disciplinas de suporte, gerência e configuração de mudança, gerência de projeto e configuração do ambiente. Então, além disso, eu tenho mais ou menos as interações dentro de cada fase, certo? Possivelmente na fase de concepção, o número de interações é sempre menor. E aí, nessa fase de concepção, o que é que esse gráfico está me dizendo aqui? Que muito das atividades realizadas dentro da concepção são associadas à minha modelagem do negócio. Veja que está aqui, ó, uma intensidade muito grande dada por esse gráficozinho vermelho. Então, a maior parte das atividades dessa disciplina acontecem dentro da fase de concepção. Outra disciplina bastante exigida, outra atividade bastante exigida dentro da concepção é também as atividades relacionadas com a especificação de requisitos. Então, eu tenho um pouquinho de análise de projeto, tá aqui, ó, laranjinha. Já tenho um pouquinho de implementação, um pouquinho de teste, certo? E não tenho nada de implantação porque está no início do projeto. E aqui as atividades de suporte, vocês podem ver que elas se mantêm constante, quase que constante, em todas as fases do ciclo de desenvolvimento do software, ok? E isso segue para todas as fases. Então, é interessante vocês analisarem realmente um pouquinho mais, né, o que seria esse gráfico. Então, ele é solicitado bastante nas avaliações e é legal vocês entenderem o seu significado. Então, o que seria aquelas disciplinas, como eu falei para vocês? Então, aqui tem uma breve descrição, o que é cada disciplina. Eu não vou ler todas, senão vai ficar super cansativo. Mas, por exemplo, modelagem de negócio. Qual é o objetivo das atividades relacionadas à modelagem de negócio? Descrever a estrutura e a dinâmica do negócio da empresa. Então, requisitos. Descrever o método baseado em casos de uso para identificar os requisitos. E assim sucessivamente. Então, vocês podem dar uma lidinha, né, nos slides para entender um pouquinho mais o que é cada uma dessas disciplinas, como também consultar o site da IBM, que tem uma descrição muito mais detalhada do que a colocar